Ô tia, não tô te ouvindo não. Nem eu, professora. Estão me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo, tia. Ótimo. Agora tá. Então vamos começar. Vou repetir então, hein? Todas as câmeras precisam estar ligadas e eu vou tirar foto da lista de participantes no início e no final, assim como da tela, ok? Ligando as câmeras, por favor. Isso. Ai, minhas lindezas. Saudade. Que esse camisa. Eu tenho que colocar meu carão aqui. Agora eu vi uma lei justa nesse negócio. Bom Vocês dia. não vão conseguir ouvir nada, que o barulho que é aqui em casa. Não, o áudio vocês só ligam na hora de fazer pergunta, tá? Agora a imagem de vocês precisa ficar o tempo todo aí. Professora, eu vou ficar olhando pra mim, não vou nem conseguir prestar atenção. Tamanha beleza, eu acho justo. Já não basta eu para tomar umas coisas com o meu rosto, ter que assustar vocês também? Que isso? Ai, ai, ai. Deixa eu tirar a foto aqui. Pedro, vamos ligar. Rafaela, Laila, Gustavo. Isso. Ai, como eles são lindos, gente. Sara, Arthur, Vitor, Laila. Uma porrada aí sem aparecer aqui. Tia, peraí, que eu tenho que negociar um negócio lá nos ajustes pra conseguir ligar a câmera. Não tô conseguindo ligar. O nome aqui na lateral tem que aparecer o de vocês, ok? Travou, gente? Ai, meu pai. Travou tudo de novo, Danilo. Pelo amor de Deus. Me ajuda aqui. A cara dos meninos ficaram tudo congelada, a minha também. A internet? É. Ai, Danilo, pelo amor de Deus, eu vim pra cá pra não ter problema com isso.
Vai começar, não. Voltei. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá, Pode vou abrir aqui de crer. novo. Tá travando toda hora esse negócio. Peraí. Cadê Matheus? Você arrumou? É o quê? Matheus tá arrumado. Tomou banho, Matheus? Não, mas eu fico assim. Ó. Ó, Os micróbios deixam tipo feio. assim, é porque eu. Ó, inclusive, na verdade, é porque eu fico usando esse negócio aqui, né? Uhum. Mas aí, como tá na aula, eu tirei. Não, Mas eu até fico todo judeu. arrumadinho. Eu tô com meia também. Mas você não É, até ficar estiloso. Abre o microfone. Aqui é a Ô, câmera. meu pai. É aqui? É. Não sei não, hein? Eu, meu pai amado. Ai, meu Deus. Aumenta, calma. Ai, voltou. Gente, socorro. Bom dia. Vamos lá, vamos começar. Pegue o material de vocês, capítulo 7. Eu vou falar um pouquinho do Império Romano, dando continuidade ao que trabalhamos na última aula, ok? Só recordando, na última aula, nós trabalhamos a monarquia, a república e começamos a falar um pouquinho do Império Romano, ok? Nós vamos recordar um pouquinho que falamos na aula passada. Se travar de novo, eu morro. Tá travando, hein? Carrega não. Tá travando. Você só está me ouvindo, né? Pra mim, tá. Sala 2 iniciou o compartilhamento de tela. Aí travou aqui. Como? Não quer aparecer. Dá um espera aí, dá um espera. Ai, fala sério. Vocês estão me travou. ouvindo, mas não estão vendo a imagem, é isso? Isso. Só você- É isso. É isso aí, prof. Inteligência. Travou mesmo. Esperar aqui a reação dele. Não tem como reiniciar de novo. O cachorro. Abriu o material para vocês? Abriu o material? Não. Não. Ai, ai. Vamos lá.
Abriu agora? Pra mim tá carregando, peraí. Abri! Agora abriu. Ai, louvado seja Deus. Meu Deus. Bom, na aula passada nós paramos aqui, vocês estão lembrados? Na evolução política de Roma, falamos Sim. que a monarquia romana foi... Tá dando para ver o material? Tá. 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 Falamos que a monarquia romana foi etrusca, foram 7 reis no início da história romana. Lembra que eu falei para vocês o que significa monarquia, qual que é a diferença de uma monarquia para o império, correto? E aí, na segunda fase, nós falamos da república. O conceito de república, né? República é coisa de todos. E como que essa república foi implantada em Roma? As questões que levaram a discussões profundas, a greves e as conquistas legislativas dos plebeus. Uma coisa que eu pontuei, que eu considero muito importante, é que vocês saibam o conceito, né, dessas 3 formas de governo e como era a sociedade no início dessa república para justificar todas as lutas que nós falamos na aula passada. Então, só recordando, durante o período romano, nós tivemos ali uma disputa, um conflito social entre os patrícios e os plebeus. Entre essas duas classes sociais, nós tínhamos os clientes, né? Só que a classe dominante era a classe patrícia, né? Daí vem a expressão patricinha, como falamos lá na aula passada. E que, através de greve, os plebeus conquistaram, então, a Lei das 12 Tábuas, que é o registro oficial de todas as leis, porque antes não havia o registro, era só oral, né? A Lei Licínia, que permite agora a criação do tribuno da plebe, que é uma representação oficial dos plebeus dentro do Senado romano, e a Lei da Canuleia, lembrando novamente sobre a Lei da Canuleia, a lei que permitiu o casamento entre os plebeus e os patrícios, né? Falamos também na aula passada que foi durante a República que teve início a expansão territorial romana e que essa expansão aconteceu a partir das guerras púnicas. Isso tudo está no capítulo 6, nós falamos lá na aula passada, só estou recordando. Ok? As guerras púnicas, então, foram as guerras de Roma contra Cartago pelo domínio ali do comércio do mar Mediterrâneo. Falamos da importância do mar Mediterrâneo, o significado do mar Mediterrâneo para todas as relações comerciais da antiguidade, da Idade Média e do início da Idade Moderna. Ok? Essa ideia de expansão começa no mar Mediterrâneo porque é onde estavam as principais rotas comerciais. Por isso a ideia Mare Nostrum, né? Nosso mar, o mar que nós vamos dominar e através desse comércio dominar os outros povos. Falamos também que essa expansão territorial que tem início com as guerras púnicas não significou uma expansão que levasse melhoria nas condições de vida dos plebeus e dos plebeus e dos clientes social de alguns grupos, mas isso não chegava a todos. E por conta dessa quantidade de terra, começa a existir um outro conflito, né? Se essa quantidade de terra anexada, esse império que está se formando, não está trazendo melhoria a todos, vamos pensar numa redivisão dessa terra. E aí que aparecem 2 figuras que eu falei para vocês na aula passada, extremamente importantes para a história romana, né? Para a história ocidental, porque trazem a ideia de reforma agrária, que é o quê? A divisão das terras conquistadas entre os povos da base social romana. E aí falamos de Caio, de Tibério Graco, que foram 2 representantes da tribuno da plebe, que lutaram por essa divisão territorial, que lutaram pela reforma agrária, contudo não atingiram sucesso, né? Falei para vocês que foram assassinados durante esse processo. Bom, até agora foi revisão. Nós vamos falar agora do período imperial.
né? O Império Romano atinge uma proporção imensa, pegando ali todo o sul da Europa, o norte da África, e no início da nossa era chega ali a ocupar parte do Oriente Médio. Então, dentro do calendário gregoriano, dentro do nosso calendário, o calendário cristão, é nesse momento que há a transição, né, do Império Romano, do nascimento de Cristo, já passada também. Nós precisamos lembrar de uma coisa. Cada terra anexada durante esse processo trouxe para o Império duas coisas, né? O aumento na cobrança de impostos e os escravos, a quantidade de escravizados, porque cada terra anexada, parte da população ali tornava-se escravo do Império Romano. Então, essa quantidade expressiva de escravos, com o tempo, traz problemas para o Império, porque eles ficaram direitos, assim como os povos dominantes, ok? Então, essa expansão, quando atinge o seu máximo, traz problemas administrativos, né? Por que traz problemas administrativos? Precisava de um exército grande para manter, precisava de manter ordens nas fronteiras. O crescimento do império traz para os administradores uma riqueza, um luxo muito grande, eles se acostumam com essa condição e a população começa a observar e a reivindicar. Eu destaco para vocês o imperador, que é Otávio Augusto, o primeiro aí do nosso material do Império. Na época dos pais de vocês, na minha época, a gente tinha que decorar todos os imperadores romanos, né? Hoje não existe mais essa necessidade. Existe a necessidade de você entender e compreender os principais decretos e as principais práticas do período. E essa prática de Otávio Augusto é uma prática muito conhecida, você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos entender a expressão, que é uma prática chamada de pão e circo, né? Por que nós ouvimos falar até hoje? É a ideia de conter as manifestações populares através de agrados, né? Shows, distribuição de comida, distribuição de algum dinheiro, né? Nessa época aqui, Otávio Augusto apelou para os shows, né? Dos gladiadores e pela distribuição de trigo. Por isso a expressão política de pão e circo. Com essas práticas, ele evitava que a população se voltasse contra ele e começasse a exigir benefícios durante a expansão do Império. Alguma dúvida na política de pão e circo? Vamos? Alguma dúvida? Não. 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 Então, falamos Não. aqui da política de pão e circo, falamos do escravismo, da quantidade de escravos que foram crescendo durante a expansão do Império. Agora nós vamos falar do cristianismo, dessa saída do antes de Cristo para o depois de Cristo. Todo mundo aqui, dentro da sua denominação religiosa, sabe da história do surgimento do cristianismo. Sabe que Jesus, nós já falamos isso em Hebreus, ele nasce hebreu e ele morre hebreu. O cristianismo é uma construção após a morte de Jesus, ok? O Império Romano nasce politeísta, né? Durante a monarquia ele era politeísta, durante a república ele era politeísta. Vocês já ouviram falar nos mitos gregos e os mitos romanos, né? E o império se beneficiava com esse politeísmo, porque o imperador era visto como representante também desses deuses. Ele utilizava o politeísmo como prática dentro do seu Estado. Com o crescimento do cristianismo,
dentro do Império Romano, os cristãos passaram a ser um problema para os imperadores. E isso dentro da história do cristianismo vocês conhecem, porque Jesus foi perseguido desde criança, né? Antes mesmo de nascer já existia o decreto de perseguição, que fez a família migrar para poder tê-lo em outra cidade. E depois vocês sabem que o próprio julgamento de Jesus Cristo foi feito dentro do Império Romano por um imperador romano, né? Quando nós falamos de toda essa construção, nós precisamos pensar que o cristianismo, enquanto religião, ele nasce um tempo depois da morte dele, através de 2 de seus discípulos, Pedro e Paulo, né? Quando o cristianismo vai ganhando corpo dentro do Império Romano, ele se torna um problema, os imperadores começam a perseguir esses cristãos. Então, essa é uma fase muito triste da história do cristianismo, porque vários cristãos foram perseguidos e mortos, né? Principalmente ali na região da Península Itálica, após o período de expansão da religião. Bom, como isso virou um problema? E o fato de o Império Romano estar perseguindo não diminuía a fé dessas pessoas. O Império começou a ter problemas e buscar soluções para isso, porque eram vários problemas. O problema com a escravidão, o problema com o exército, que não estava satisfeito com as condições do Império, o problema da longa fronteira para se administrar e evitar invasões de outros povos. Tudo isso foi virando uma bola de neve, que traz o período de crise do cristianismo, do Império. Deixa eu abrir meu material aqui para mostrar para vocês a página. Só um minutinho. Estamos aqui na página 44. Página 44, ok? Para solucionar esses problemas, alguns decretos foram realizados. Eu trouxe aqui 3, que são os 3 mais importantes, para que vocês não precisem ficar decorando aquele monte de imperador, entendeu? Primeiro, Diocleciano e a tetrarquia máxima. E o edito máximo. Tetrarquia é governo de divide a palavra. Governo de 4 pessoas, ok? Então, a partir do decreto de Diocleciano, ele começa a dividir o território através, de forma administrativa, para evitar conflitos e invasões de outros povos. Dentro da linha do tempo que nós estudamos lá no começo do ano, nós temos um marco histórico de transição entre a Antiguidade e a Idade Média no século V. Passa para você a impressão de que todos os ataques que Roma sofreu no século V exatamente, e não foi. A partir do século III, o Império Romano passa a ter problemas. Entendeu? Eu paradinho quietinho, mano. Eu aqui mexendo só. Oi. Não ouvi. Não ouvi a pergunta. Repete. Não estou ouvindo. Poxa, mas como que eles faziam isso? Administrativamente. Ó, página 44, primeiro parágrafo da nossa divisão territorial. Cada parte do império passou a ser administrado por um representante. A ideia era evitar o aumento dessas manifestações e evitar os ataques. Entendeu? E aí, Constantino, que é o outro imperador que nós vamos trabalhar aqui, ele resolve criar uma nova capital. Mas isso não foi à toa. Ele não faz, eu vou criar uma nova capital para o Império Romano. Não, na verdade, o Império Romano era imenso e ele tinha características diferentes. Enquanto no Ocidente ele permanecia mais ruralizado, com práticas como colonato, por exemplo,
que era essa ideia de dar um pedaço da sua terra para alguém trabalhar e depois dividir com você o que plantou, que hoje nós chamamos de meieiro, era uma característica muito forte no Ocidente, o colonato. Nós vamos falar isso lá na formação do feudalismo, se Deus quiser, em sala de aula, né? E aí, quando ele percebe essa diferença entre o Ocidente, que era mais ruralizado, e o Oriente, o Império Romano, do lado oriental, que era mais comercial, ele resolve criar uma nova capital. A primeira capital do Império Romano, obviamente, foi Roma, ok? Onde nasce a civilização. A segunda capital, criada por Constantino, teve o nome dele, Constantinopla, que é uma cidade que hoje se chama Istambul, na Turquia. Eu vou passar para o mapa para depois voltar aqui para vocês olharem aqui. Ó. Entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, nós temos aqui esse espaço entre a Macedônia e a Ásia Menor, onde ficava Constantinopla e hoje é Istambul. Essa região aí era como se fosse um centro comercial. Na Idade Média, ela vira uma referência comercial. Constantinopla era um ponto de passagem e passa a ser o principal ponto das rotas comerciais. Então, como existia uma diferença nas características entre o Ocidente e o Oriente, para facilitar essa administração, ele resolve, então, criar uma nova capital. Então, agora o Império Romano tem duas capitais, Roma e Constantinopla. Voltando aqui. E aí, da mesma forma que ele buscava soluções para os problemas, Teodósio, o último imperador que nós vamos trabalhar aqui, buscou resolver o problema com a questão religiosa e resolver o problema com a questão territorial. Então, o que ele faz? Ele cria um outro edito é lei, tá? Chamado de Tassalônica, e esse edito oficializa dentro do Império Romano o cristianismo como religião. Então, a partir desse edito, acaba a ideia de império politeísta e agora o império era oficialmente cristão. Ele tentava, aí, então, diminuir os problemas que vinham de muito tempo de perseguição aos cristãos, e isso trazia dificuldades administrativamente. Outra coisa que esse edito prega é a divisão territorial do Império Romano. Não tinham duas capitais? Agora nós teremos dois impérios. Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, como você está vendo aí, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Estamos chegando aqui ao período de transição da Idade Antiga para a Idade Média, ok? O que eu preciso observar nesse mapa e por que esse mapa é extremamente importante para a minha compreensão? Esse mapa aqui é o mapa que nós vamos trabalhar durante o início da Idade Média. Tá vendo esses nomes em cima ali, ó? Vândalos, suevos, visigodos, são povos que o Império Romano do Ocidente, do norte da Europa, da parte oriental da Europa e da Ásia, ok? Porque quando nós falamos de invasões bárbaras, nós usamos uma expressão que era romana. Bárbaro é uma expressão romana para se referir a todos os povos que falam línguas diferentes deles e têm comportamentos diferentes. É uma expressão até preconceituosa na construção histórica desses povos. Porque é como se eu pegasse todos esses povos e colocasse num pacote só. E isso não é verdade. Eram 3 origens diferentes. Então, do norte da Europa, vieram os povos que nós chamamos de povos germânicos, ok? Na próxima aula eu vou mostrar cada um desses para vocês. Da parte oriental da Europa, ali, no antigo berço
do antigo colo ali da Rússia, que formava a União Soviética, vieram os povos suevos, visigodos, que nós chamamos de... Ai, meu pai, fugiu a palavra, fugiu o nome. Bárbaros. Oi? Os bárbaros? Não, bárbaro é o nome que eu dou generalizando todos os povos. Da Ásia vieram os hunos, da parte norte da Europa vieram os povos germânicos e do colo oriental da Rússia vieram... Oi? Os vândalos, tinha os vândalos. Não, vândalos é um nome específico. Eu estou falando do grupo mesmo. Me fugiu a palavra, daqui a pouco eu falo para vocês. E essas invasões começaram a partir do século III. Por que eu tenho um marco, então, no século V? Porque foi no século V que essas invasões foram mais fortes. E aí a Europa, na hora de dividir a história, já falamos algumas vezes que essa linha do tempo ela é muito eurocêntrica na sua divisão, ela escolhe o século V, o ano de 453, para poder ser um marco de transição entre um período e outro, ou seja, entre a Idade Antiga e a Idade Média. Então, essa parte do Império Romano Ocidental, a parte que está em salmão aí para vocês, ela acaba enquanto Império Romano agora, porque ela é invadida no século V por esses povos. Então, o Império Romano do Ocidente dura até o século V. O Império Romano do Oriente vai durar 1000 anos a mais. E aí eu esperei alguém perguntar assim, por que essas invasões foram todas no Ocidente e não foram no Oriente, Marcela? O que impediu, por exemplo, essa setinha onde estão os visigodos aí, invadir e ficar muito tempo na Macedônia? Gente, o Império Romano do Oriente, além de ter uma concentração populacional maior, ele tinha rotas comerciais efetivas. Isso impediu com que esses povos conseguissem invadir e tomar posse dessas terras. Já no Ocidente, por ser uma questão mais ruralizada, baseada no colonato, facilitou o processo para eles, né? Então, o Império Romano do Ocidente cai no século V e o do Oriente vai durar 1000 anos a mais. O que marco que nós estamos? De ponto de passagem. Desde o começo do ano, nós estamos falamos de pré-história e começamos a falar de antiguidade. Dentro da antiguidade, nós trabalhamos de duas formas, dois momentos. Os povos do crescente fértil, né? E aí trabalhamos Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios e persas, e depois começamos a trabalhar as civilizações clássicas. Então, desde que entramos no período de pandemia, trabalhamos Grécia, né? Que foi a primeira civilização clássica, e Roma. Vamos terminar hoje falando da junção dessas duas civilizações e a influência da construção do mundo ocidental. Ok, Caio? Então, vamos lá. Por que usamos a expressão greco-romana? Grécia e Roma. A união das características dessas duas civilizações no período helenístico da história grega. Uniram em seus aspectos políticos e culturais. Então, nós temos muito da nossa construção histórica, legislativa e política, características que surgiram nesse momento de encontro dessas duas civilizações. Dentro do corpo político, eu mostrei para vocês na aula passada a existência do Senado, dessa casa legislativa, que lá era bicameral, né? Aqui nós também temos duas casas a nível federal, né? Que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, são características que nós vamos inserir na nossa construção histórica porque fomos colonizados por um país ocidental. Então, Portugal, quando nos traz a ideia de Estado, já traz uma construção feita em cima das características gregas e romanas. Essa ideia de democracia que hoje utilizamos, falamos a diferença da democracia construída por nós e da democracia construída na Grécia, em Atenas, né? O mais
agora é que vocês consigam compreender o que levou a essa crise. Então, foi uma crise moral dos imperadores por conta da perseguição aos cristãos, foi uma crise territorial da dificuldade de se administrar tamanho território, foi uma crise escravista e também, com o tempo, uma crise econômica por conta dos altos custos de todo esse império, ok? Na atividade, na tarefa de sala dessa semana, eu pedi para que vocês buscassem ler o capítulo, assistissem a videoaula, grifassem o que fosse mais importante, e eu preciso esclarecer uma coisa aqui para vocês. Nesses documentos que nós estamos preenchendo aqui, é necessário que nas tarefas coloque embaixo ali todas as habilidades. E eu sei que isso confundiu a cabeça de algumas pessoas. Aquelas habilidades que aparecem na tarefa é o que você precisa entender no final do capítulo. Então, não precisa ficar muito ligado naquilo, não, porque isso aparece no início do capítulo de vocês, lá naquele lugar que eu sempre mostro de compreensão. Aquele quadrinho de expectativas de aprendizagem do lado esquerdo, do início do capítulo. É a mesma coisa, só que dentro das habilidades, entendeu? Então, na hora de ler, e eu acredito que vocês já começaram, vamos grifar os principais pontos em cima desse material que eu acabei de passar para vocês, tá? O que Diocleciano fez, o que Constantino fez, Otávio Augusto e Teodósio. Essas são os principais leis, são os principais movimentos, para que vocês não se percam aí com outros nomes e fique aí uma coisa meio que inútil para vocês depois, ok? Há alguma dúvida aqui? Deixa eu ver se eu consigo voltar. Alguma dúvida? Há alguma dúvida? Não. Não estou conseguindo abrir para ver todo mundo. Espera aí. Vamos ver se eles me dão mais um minutinho aqui para eu conseguir tirar a foto de vocês. Ai. Então, vou tirar a foto aqui da lista rapidinho, tá? Não estou conseguindo enxergar o menino mais. Isso. Queridos, então até semana que vem, vamos fazer atividade. Segunda-feira, o primeiro ano A já vai receber a atividade de continuidade desse capítulo para a gente terminar a apostila. O material de vocês já está sendo distribuído, já vieram buscar? Não. Próxima apostila. Já vi. Eu já peguei, tia. Pois é. Semana que vem nós vamos corrigir a atividade do capítulo 7 e já entrar para a apostila 3, ok? Bom feriado para vocês, bom final de semana. Semana que vem eu aguardo vocês, tá bom? Beijinho. Tá bom. Mua. Tchau. Mua. Tchau, tchau. Tchau. Arrivado.